Caros irmãos, vamos iniciar as nossas falas de hoje com os melhores votos de que estejam desfrutando de alegria, de paz, de tranquilidade, bom ânimo, esperança, coragem, otimismo, saúde e outras coisas boas. Tudo aquilo que for bom faz parte do desejo que nós todos devemos ter para com os nossos amigos, para os nossos conhecidos, enfim, para os nossos irmãos e a humanidade. Não apenas os próximos, mas os distantes também. Porque a paz na terra é o objetivo fundamental para todas as pessoas que já acordaram para a importância deste objetivo. Vai chegar um dia em que, se algum dos nossos irmãos na terra não estiver bem, a gente se incomodará com isso. Na terra. Vai demorar um bom tempo, mas é objetivo. Então, o que hoje nós podemos fazer é um esforço de vibrar, assim, desejar a favor do bem-estar, da tranquilidade, da alegria de viver das outras pessoas. E aqueles que estão mais perto de nós, naturalmente, merecem um tipo de consideração especial. Se a gente deve estimar os desconhecidos, se a gente deve ter um respeito e um bom augúrio até para os inimigos e adversários do caminho, evidentemente, para os amigos, nós teremos alguma coisa a mais. Jesus mesmo falou isso. Falou para Simão Pedro após as bodas de Caná. Quando Simão Pedro havia questionado Jesus sobre transformar água em vinho para pessoas estranhas, para pessoas que tinham bebido demais, tinham acabado com o vinho. Bem, é que aquela festa de Caná durava 7 dias. Ela não era uma festa de uma noite, o vinho acabou. É uma festa de 7 dias, é um casamento naquele tempo, era assim. Então, o vinho precisaria perdurar por muitos dias. Então, havia um objetivo útil. Mas mesmo assim era muito vinho, né? Para embebedar as pessoas. Então, o Simão Pedro questionou Jesus na saída da festa. Como é que ele foi fazer aquilo? Se ele próprio tinha divulgado que o excesso não deve ser buscado por ninguém. E muito menos permitido por mestres da iguala de Jesus. Então, neste caso, ele, Simão Pedro, queria saber qual era a razão logística daquilo lá. E Jesus, então, proclamou a célebre explicação sobre o amor aos amigos. Que a gente não sabe direito, né? Se não fosse por essa passagem do Evangelho, a gente não teria uma explicação assim contundente sobre o amor aos amigos. A gente tem muito mais que dizer das falas de Jesus sobre o amor aos inimigos. Em passagens várias ele falou que era para amar inimigo, fazer o bem a quem nos fizesse o mal, orar pelos que nos perseguem e caluniam, abençoar os
os desafetos e os perseguidores, porque as perseguições injustas não subsistem. E demais, nós não sabemos o dia de amanhã, e nós estamos sempre hoje plantando sementes cuja colheita virá nos dias por vindouros. Então, neste caso, impõe-se plantar coisas boas, sementes boas, bons comportamentos. Daí o amor ao inimigo. Quer dizer, isso tudo era muito conhecido, mas amor ao amigo não tinha muita conversa. Era amar o próximo e tal, mas e o amigo? Que qualidade do amor é? É igual? Como é que é o amor ao amigo? E nesta passagem das bodas de Caná, Jesus esclareceu isso muito bem. Muito bem. Quando questionado, ele falou assim: Simão Pedro, já não tenho eu dito várias vezes sobre a importância de amar o inimigo? Com qual zelo eu cuidei de divulgar sobre isto? E agora nós estamos diante dos amigos. Então, se é para ter tanto afeto para o inimigo, para os amigos, mais ainda. Mais ainda. Olha que coisa. Estas pessoas da festa são nossas amigas. São pessoas queridas. Algumas são parentes nossos. Pessoas achegadas ao coração. Como não atendê-las? Ressalvando as preocupações, porque elas passam. Se é importante amar o inimigo, muito mais é amar o amigo, porque eles são capazes de transformar os nossos momentos em grandes estágios de saborosa alegria. Os amigos. Que beleza, né? Os amigos são capazes de nos oferecer uma ceia saborosa de afetos e de bem-aventuranças, só com a sua presença. Os amigos. Então Jesus tinha que cantar um hino mesmo para os amigos, não é? E nas palavras maravilhosas do literato imortal, chamado Humberto de Campos, que escreveu sobre isso no livro Boa Nova, pelas mãos de Chico Xavier, na psicografia. Este maravilhoso livro, contando passagens de Jesus, Boa Nova, o nome do livro. Todos deviam ter esse livro. Ler muitas vezes, porque ali contém informações do mais alto nível e tesouros inigualáveis de esclarecimentos para melhorar as oportunidades da nossa vida. Então nós devíamos ler. Lá no livro, então, Jesus fala assim: Simão, devemos transformar nosso coração. Devemos transformar nossos corações em salas iluminadas, onde nossos amigos se sintam confortáveis e felizes. Olha que metáfora. Humberto de Campos, né? Humberto de Campos escreve as palavras
assim, decorrem da pena mágica de Humberto de Campos, assim como escoam maviosas e belas da caneta de Machado de Assis. Se você gosta de Machado, você gosta de Humberto de Campos. É uma delícia ler estes autores. E então eu fiquei impressionado assim com a importância dos amigos na visão de Jesus. E assim, toda vez que eu cumprimento os amigos que me honram com a sua presença, às palestras que eu modestamente profiro aqui na casa, eu, quando contemplo estes amigos, eu sempre me lembro de que, se eu pudesse, transformaria meu coração em sala iluminada para recebê-los com o mais doce encanto que eu pudesse elaborar para tornar a vida deles maviosa e bela. Por isso eu ofereço os bons votos a esta casa na noite de hoje, para quantos aqui se acham, e formulo estes votos de alegria e paz para vocês todos, na esperança de que, se tiverem por aqui hoje um momento de satisfação, que seja momento de satisfação, isso poderá alterar muito o seu processo de vida. Uma boa satisfação é capaz de produzir uma vibração tão forte no organismo físico, decorrente da ternura da mente, que pode até resolver satisfatoriamente problemas de dificuldades orgânicas, achaques superficiais dos corpos, ou enfermidades crônicas, aliviadas, se não até superadas. É sabido em medicina que a alegria é o melhor remédio que tem. Um coração alegre cura 50% da doença. Assim como um coração triste produz 50% dela. Um indivíduo preocupado, um indivíduo aflito, uma pessoa cansada, desanimada, desesperançada, pode complicar muito a sua saúde. Mesmo quando está com boa saúde, a pessoa entrando num estado emocional depauperado, isso aí só é capaz de desencadear uma disfunção orgânica. Estômago, intestinos, bexiga, principalmente fígado, sabe? O fígado é o primeiro órgão, o primeiro que sofre o impacto do desgosto, do medo, da ansiedade, da raiva. É o primeiro órgão. Antes do cérebro. O cérebro
elabora a informação e cria a energia, né? Bom, a energia não vem do cérebro, não. Ela vem da mente com o pensamento e vem depois do corpo vital, que não é o corpo. E depois passa para o corpo e aí prejudica a função dos órgãos. É assim que funciona. E nós temos muita dificuldade de saber conduzir bem as coisas. Para dizer a verdade, nós temos pouco conhecimento sobre a maneira ótima de viver. Viver. Porque viver é o quê? É interpretar os momentos. Se você parar de interpretar os momentos, você morreu. Porque nem quando está dormindo, a gente não para de interpretar. Quando parar é porque o cérebro parou. E aí, o ser vivo, espiritual, sai do corpo. Se o corpo morrer, o espírito não fica lá. E vice-versa. Se o espírito sair primeiro, o corpo morre rapidamente. Agora, nós, pensando nisso, poderíamos e deveríamos ter informações sobre como vencer as nossas dificuldades de estar bem. Porque mesmo sem a gente ter problema, o normal das pessoas que não estão com problema vigendo agora, mas mesmo quando a pessoa não tem um problema ocorrendo, acontecendo, ela tem uma dificuldade de estar alegre, de ter paz, de saborear a vida. Porque as pessoas são guiadas, são conduzidas, todas as pessoas, pelo desejo de realizar aquilo que elas querem. E nós todos estamos querendo coisas. O tempo todo a gente está querendo. E aí a gente tem dificuldade de realizar aquilo. E é normal nas pessoas comuns acharem que aquilo que elas querem não vai acontecer. Primeiro porque o pessimismo, que é a crença no ideal, né, é a descrença no ideal, pessimismo. O otimismo é a crença no ideal, né? O pessimismo é regra na vida da gente. Porque nós aprendemos a não acreditar que vai dar certo. Porque as pessoas todas viveram assim perto da gente. A gente era criança e o pessoal sempre tinha dúvida. E aí, seu time vai ganhar amanhã? Ah, não sei. O outro é muito forte, não sei não. Ora. Você vai arrumar aquele emprego? Não sei se vou. O emprego está difícil, mas eu vou lá amanhã, mas não sei não. Ora. Como é que você pode viver assim? Você tem que acreditar que vai dar certo aquilo que você quer, ainda que não dê. Por que você tem que predizer que vai dar errado só para dizer que acertou? Idiota, você ajudou a criar. Quando você descrê no êxito, você ajudou a criar o fracasso. Porque o pensamento é realizador. O homem é um co-criador. Deus é o criador em ponto maior. E o homem é o criador em ponto menor.
Quando você está encarnado aqui, você cria o destino. Você cria. Se você quiser levantar aqui agora e ali, dar um murro naquela mesa lá, naquela porta lá e quebrar aquele vidro, você faz, você pode. Vamos dizer, eu posso? Pode. Eu tenho permissão? Isso não tem não, mas tem poder. Você tem competência para fazer. Então você pode desejar o que você quiser. Você pode acreditar ou desacreditar, caso você queira. Mas a gente, conquanto possa acreditar, a gente prefere não acreditar. Porque nós aprendemos, desde criança, a fazer profecias negativas. Vai ter piquenique domingo, vai chover. Como vai chover no piquenique? Aí, ó. Isso é hoje. E o que você ganha em falar que vai chover domingo? Se chover mesmo, você vai falar assim, não falei? Assim, falou. E aí, agora você ganhou o quê? Ganhei a alegria de ter acertado. E pagou qual preço? Desde aquele dia até hoje você está sofrendo por pensar que vai chover. Choveu mesmo. Agora você ganha uma alegriazinha assim de ter falado que ia chover. Agora, se não chover, você fala assim, ainda bem que não choveu, né? Que bom que eu errei. Idiota, você não sabe viver. Além de você ter se prejudicado, prejudicou todo mundo que ouviu você. Quem é que quer ouvir falar que no domingo do piquenique vai chover? Você comprou um bilhete de loteria? Tonto, esse trem não dá não. Sabe aquela loteria americana lá, que correu ontem? Aquela loteria tinha um prêmio, o maior prêmio que os Estados Unidos já pagou em loteria, em todos os tempos. 1 bilhão e 500 milhões de dólares era o prêmio da loteria. Se o sujeito comprasse um número lá, a probabilidade dele ganhar, sabe qual que era? Era como se você escrevesse o seu nome e botasse num recipiente, junto com 300 milhões de outros nomes. E agora, sacudisse tudo e tirasse o seu nome. Vai lá, pede para alguém tirar um papelzinho lá, e sai justo o seu nome. Quer dizer, a probabilidade de você ganhar lá naquele prêmio lá era essa, 1 para 300 milhões. Só que o pessoal comprava assim mesmo, sabe por quê? Porque alguém vai ganhar esse prêmio. Pode ser eu. Sabe quantos ganharam? 3 pessoas ganharam. Quer dizer que o número que elas jogaram lá, 3 pessoas acertaram aquele número. É muita gente que acertou, né? Cada um ganhou 500 milhões de dólares. Que é 1,5 bilhão, são 3 vezes 500 milhões. Né? Então, pessoa pessimista, ela avalia as possibilidades sempre contra ela. E isto é muito errado. Quando o sujeito é assim, ele não apenas é muito infeliz, como ele também causa infelicidade para todo mundo que está perto dele, porque ele só fala isso. Se a gente vai conversar de política, ele vai assim, esse Brasil não vai, corrupto lá, o governo faz isso, deputado faz aquilo, senador lá, corrupto lá e tal, e tal. Quer dizer, só vê o lado ruim das coisas. Então, é bem verdade que é muito difícil a gente ser otimista sobre o Brasil, vendo televisão, ouvindo rádio e vendo TV, né? Porque as notícias são todas assim. O pessoal da TV
pensa que má notícia é aquele que o povo gosta. E eles não dão boa notícia de jeito nenhum para a gente, só má. Por exemplo, há muito tempo que eu estou querendo saber se aquela represa lá da Cantareira, lá que na hora que o negócio estava feio, toda hora do dia eles estavam gritando que o trem estava abaixo de 8. Chegou a 7% da capacidade da barragem do volume morto. E na hora que baixava um pouquinho, escorria um lado, abaixou mais um pouquinho. Então, bom, danou a chover que está inundando tudo agora. Todas as represas estão tudo cheias e tal. Não se ouve uma pessoa falando. Eu estou doido para saber como é que está aquela represa lá. Vai lá e lê o número e fala para mim. Está 70%? Eu quero saber. Se tiver, eu vou gostar. Mas ninguém fala. Agora, se estiver baixando, eles vêm falar. Isso eu não quero saber. Morreu um sujeito atropelado por uma bicicleta lá numa cidadezinha do interior do Peru. Eles correm na TV e vêm contar para a gente. Morreu lá o cara com a bicicleta. Eu estou querendo saber disso, rapaz. O que vai me ajudar isso? Mas não, o pessoal da imprensa pensa que má notícia é o que o povo gosta. Ora, o povo não gosta, não. Mas aprende a querer, porque de tanto ouvir, o pessoal acaba querendo ouvir, né? Eu estava lá vendo televisão na cozinha. A minha casa lá eu como na cozinha, né? Eu sou sozinho em casa. Então eu como na cozinha lá e tem uma TV lá e tal. Eu estava vendo. E começou uma notícia ruim, eu apertei o controle remoto, né? Tirei o som. Aí a empregada, a moça que trabalha para mim, falou assim, deixa aí, eu quero ver. Eu assim, você quer ver o quê? Notícia ruim? Assim, matou a mulher lá. Eu quero saber o que deu. Eu olhei e falei, tadinha, a mulher morreu machucada lá, você quer ver isso? Quero saber. Eu falei, para quê? Para ficar triste? Para ficar amolada? Quer dizer, o povo aprende a querer. Então a TV justifica que está dando porque o povo quer. Se você der boa notícia, não tem ibope. Ninguém quer ver boa notícia, só quer ver má notícia. Não é assim, de jeito nenhum. Tem uma porção de canais lá que só dão boas notícias. Então, eu vou para esses canais de notícias oficiais só para saber notícias políticas, porque o resto tudo é ruim. Bom, a política também não é boa, não, mas pelo menos é realidade, né? É a realidade, aí você tem que saber. O que o deputado falou, o que o outro falou e tal, o que houve. O sujeito foi preso finalmente, o bandido foi preso lá. Não foi preso ainda não, tá. Mas estão apertando o cerco. Bom, as notícias políticas assim, ou notícias de função internacional, interessa. A gente tem que estar informado de como as coisas estão indo. Mas notícia de crime, por exemplo, isso não interessa de jeito nenhum. Nenhuma notícia de crime, nem de acidente, nem de terrorismo, nada disso interessa. Mas eles dão isso prioritariamente. Então, tem lá uma porção de canais, tem o Discovery, tem o National Geographic, tem o History Channel, tem o H2, né, o Mais Notícia, né, o H2. Então, tem uma porção de canais que só dão coisas boas. Pode não ser boa, mas pelo menos não é ruim. Às vezes eles querem fazer um negócio engraçado lá que não tem graça nenhuma. Aí você muda de canal, mas pelo menos não é notícia ruim. Então, nós somos acostumados a gostar de más notícias e de gostar de dar más notícias. Quando morre uma pessoa conhecida, eu costumo receber mais de 50 telefonemas me informando que a pessoa morreu.
Que prazer que as pessoas têm de contar que o outro morreu, né? Para que isso? Ah, você precisa saber. Para que eu preciso saber? Para você ir lá. Eu não vou, não. O cara já morreu, o que eu vou fazer lá? A gente não deve ir. Não. Só se for útil para alguém. Aí se deve ir. Se tiver alguém conhecido seu e tal, que está, aí você deve ir. Agora, se for, não dê pêsames de jeito nenhum, hein? Para com essa besteira de dar pêsame. Pêsame tem mais bobo que tem que inventaram. A pessoa está lá, meus pêsames. O outro vem, meus pêsames. Você está salvando a sua pele, você está pronunciando um episódio social. Você tem que consolar o outro. O objetivo é ele, não é você, não. Não, eu tenho que cumprir o figurino lá. Isso serve a você. Você tem que servir o outro. Se você tem conhecidos lá, você vai lá e abraça as pessoas. Abrace a pessoa. Não dê peso para ela, não. Só abrace. Se você puder não falar nada, melhor ainda. Qualquer coisa que você falar é inútil. E não tem maior sentido. Agora, se é muito amigo, a pessoa quer contar para você. Aí você ouve. Você pode até perguntar, como é que foi? Me conta aí. Aí a pessoa conta, porque ela precisa. Não é gostoso para você. Mas o objetivo é ela. Então ela conta, porque ela precisa. E aí você ouve. Quer dizer, você foi útil. Se você for útil, vai lá, não deixe de ir, não. Mas se não for para isso, morreu um cantor lá. 500 mil pessoas lá no velório. Para quê? Para mostrar o quê para quem? Esses vultos, quando morrem, enche de gente lá, né? Para mostrar o quê? Mostrar para os outros como é que eu estou triste. Você não pode ficar triste sozinho sem mostrar, não. Ah, se eu não mostrar, ninguém sabe que eu estou triste. Falei, por que os outros têm que saber que você está triste? Porque você está trabalhando para você e não para eles. Sabe qual era o ensinamento de Jesus? Tem hora que você trabalha para você, tem hora que você trabalha para os outros. Quando você estiver trabalhando para os outros, não trabalhe para você. É para o outro. Na hora que você vai ser útil, é útil ao outro e não útil a você. A maioria das utilidades que a gente faz é para atender a gente. Aí eu vou lá, porque senão o que é que vão pensar de mim? Igual presente de aniversário. Você mal conhece a pessoa, mas vai e leva presente. Você conhece a pessoa? Fala, não. Então para que você está levando presente? Ah, é chato chegar lá sem presente. Aí, ó. É coisa. Então você vai se agradar e não agradar o outro. Vai gastar aí R$ 500 num presente ou R$ 10. Se for R$ 10, melhor você esconder o presente antes de dar. Mas é assim que é. Nós não sabemos viver. Nós não sabemos viver bem. Viver bem significa viver com uma tranquila segurança de que está tudo bem. Isto é uma coisa que pode ser conseguida mediante treinamento. É só a gente abolir a ideia de que o mal vai triunfar. Se a gente abolir isso, a gente não perde a serenidade. Então você tinha que treinar a sustentação da serenidade em cada momento. Qualquer que seja a coisa que aconteça. Tem uma pesquisa que fizeram muito interessante. Pesquisa universitária. Foi feita nos Estados Unidos. Descobriram que as crianças
são muito mais alegres e felizes do que os jovens. Isso estatisticamente falando. Pesquisaram assim alguns milhares, né, para concluir. Porque se você conhece uma criança infeliz, ou outra, ou pesquisa só no meio de pobre, mesmo no meio de pobre, as crianças são mais felizes do que os pais delas, por exemplo. Então, a pesquisa é assim, as crianças são mais felizes do que os jovens. E os jovens são mais felizes do que os adultos. E os adultos são mais felizes do que os velhos. Então, os cientistas fizeram uma descrição em gráfico, mostrando que a linha da felicidade, em comparação com a idade das pessoas, é assim, ó, é decrescente. Quer dizer, quanto mais velho você vai ficando, mais infeliz você vai ficando. E a medicina fez uma outra pesquisa. É que o corpo das crianças, os humores do corpo, humores são os líquidos. Os humores circulantes, né, são os líquidos. É o sangue, a linfa, né, a endolinfa, esses líquidos do corpo, aquele que anda dentro da vesícula, dentro da espinha, né, ou chama líquor, né, aquele lá, é tudo humor. Humores circulantes. Que os humores circulantes no corpo são 2 pontos. Abra um parêntese para eu explicar uma outra coisa. Depois eu volto aí nos 2 pontos. Vocês sabem o que quer dizer ácido e básico? pH ácido e pH básico, sabe o que é isso? Bom, vou explicar o que é. Explicar por cima, para entender. Porque se for explicar o que é pH, pH é o coeficiente hidrogênio iônico do processo químico de dissociação eletrolítica. Ou seja, você não vai entender isso. A menos que você conheça a química direitinho, né? Se não, se você tem base, eu vou lá na lousa explicar para você o que é coeficiente hidrogênio iônico. Mas não tem interesse para nós. Chama de pH, o tal de coeficiente. Se o coeficiente da solução é um líquido onde tem alguma coisa misturada no líquido. Aquilo chama solução. Quando tem uma solução, esta solução pode ter um grau de dissociação de hidrogênio para o lado ácido, que varia de 1 até 7. 1 é muito ácido, 2 é menos ácido, e vai decrescendo. Quando chega em 0, não é ácido, quando chega em 7, não é ácido nada, é 0. Aí zerou a acidez. Então, a acidez varia de 1 até 7 decrescentemente. Quer dizer, quanto mais aumenta o número, diminui a acidez do meio. Então, a gente chama de pH ácido. pH 7, pH 6, pH 5, pH 4. Isso é. Então, se o pH da solução for menor do que 7, é ácido. E quanto menor for, mais ácido. Agora, de 7 para cima, começa o coeficiente oxidriliônico, que é o coeficiente alcalino, que o oxidrilo é o índice químico das bases, né, dos álcalis, né, dos hidróxidos. Né? Vocês lembram disso de química? Vocês não fizeram primeiro colegial, segundo colegial? Isso tinha lá na química, todo mundo sabe isso. Estou só recordando aqui, né? Então, quando o pH é 7, é 0. Se é 8, aí já é alcalino. Alcalino 1. 9, alcalino 2. 10, alcalino 3. E vai subindo até 14. 14 é o alcalino máximo. Pois bem, a medicina descobriu que o corpo da gente deve ser alcalino para ser sadio.
Se o corpo da gente ficar ácido, isso aí facilita tudo quanto é doença. Para começo de conversa, o câncer não se instala em corpo alcalino. Se o indivíduo tiver um corpo alcalino, o câncer e outras doenças várias não vão lá. Mas só para dar um exemplo de doença ruim, né, que não vai lá é o câncer. Pois bem, então as crianças têm pH alcalino. E na medida que elas vão crescendo, o pH vai diminuindo de 9, 10, né? O pH ideal do sangue da gente é 7,35, até 45. 7,30, 35. É o pH ótimo do sangue. Mas pode ser mais. Pode ser 8, pode ser 9. Tudo bem, está alcalino. Agora, quando o indivíduo vai caminhando da infância para a juventude, o pH alcalino vai diminuindo o alcalino, vai caminhando para o lado do ácido. Então, vai reduzindo de 8 para 7, para 6, para 5. Então, o corpo dos adultos, o sangue, né, os humores, os diferentes humores. Vamos dar exemplo com o sangue que todo mundo sabe melhor. O sangue do indivíduo fica ácido. Ora, tem uma parte no corpo da gente que precisa ser ácida, que é o estômago. O estômago precisa ser ácido. E precisa ser ácido forte. O pH do estômago, quando está tudo bem, é 2. Mas na medida que o indivíduo vai envelhecendo, o pH deixa de ser 2, vai para 3. Aí o estômago perde um pouco de poder digestivo. Daí o pH muda para 4, perde mais poder digestivo. O pH de adulto normal é 4 no estômago. E isso é ruim para a saúde. Se o indivíduo pelo menos soubesse que se ele chupasse um limão todo dia em jejum, o pH do estômago dele voltava para 2, pelo menos ele faria isso, mas ele não sabe disso. E quem não sabe, não bebe um suco de limão em jejum, né? Todo mundo que não sabe, não bebe. E com isso, não está trabalhando para tornar o seu estômago ácido. E o estômago da gente não pode deixar de ser 2, pH 2. Porque quando muda para 3 e 4, a gente começa a ter queimação no estômago. Aquela azia. Aquilo lá é porque o pH está fraco e com isso não abre. Com isso, o corpo da gente é super automático, né? Tem uma válvula na boca do estômago aqui, chamada cárdia. A comida passa para lá, mas não volta do estômago para cá, porque a válvula fecha. Para lá a válvula abre, para cá ela fecha. Se a válvula abrir, a cárdia, aí volta líquido lá do estômago cá para o esôfago. Aí dá queimação. Porque o pH do estômago, do esôfago é 6. Se o pH do estômago está 4, a válvula cárdia não fecha. Ela só fecha quando o pH é 2 para 3. Aí passa líquido para o esôfago e dá queimação no estômago. Aí o cara pega e toma um antiácido que ajuda a combater ácido. Aí acaba a queimação do esôfago e ele pensa que sarou. E piorou o estômago dele. Ele tinha que tomar ácido clorídrico, né? Tem uns remédios e tal, que protegem. Ou então, chupar um limão em jejum. Chupar um limão não é botar o limão na boca e chupar, não. É espremer o caldo com um pouquinho de água e beber, né? Porque se for puro é muito difícil de aguentar. Mas se você treinar, tudo bem. Agora, esse tal do limão, além de tornar o pH do estômago mais ácido, o limão faz isso. Ele tem uma reação química lá que
que é uma decomposição que entra água, entra gás carbônico, etc., dá o H2CO3, que é o ácido carbônico, que reage com o hidróxido de sódio, e dá carbonato de sódio, que é alcalino, e vai alcalinizar o sangue. Então, o limão acidifica o estômago e alcaliniza o sangue. Se o pessoal soubesse disso, todo mundo ia chupar um limão todo dia de manhã. Mas ninguém sabe. Agora, não sei por que não sabe, porque isso é da biologia. Isso está em tudo que é livro aí e tal. Mas o pessoal não estuda medicina, o pessoal não está estudando essas coisas de biologia. Já acabou? Não pode, agora que eu estou começando. Eu vou falar. Vocês querem ouvir o resto do negócio de pH? Não? Não? Eles querem. Bom, isso foi. Aí, o indivíduo, o pH do sangue precisa ser alcalino. Então, agora lembra aqueles 2 pontos que eu parei lá? Falei que a medicina descobriu 2 pontos. Lembra que eu falei isso? Que, na medida, ela relacionou que a criança é mais feliz do que o jovem. O jovem é mais alegre, né? Do que o adulto. O adulto é mais alegre do que o velho. Então, a curva lá da alegria é decrescente. Na medida que o indivíduo vai envelhecendo, vai caminhando para lá, ele vai ficando mais triste. E descobriram que o pH do sangue de criança é alcalino. E na medida que a criança passa para jovem, ao normal, comendo normalmente, não tem limão na comida dele não. Aí a criança passa começa a acidificar o sangue na juventude, começa. E quando chega em adulto, todo mundo está mais ou menos ali para o lado do sangue ácido. Por isso que todo mundo adoece com qualquer besteirinha. Qualquer besteirinha o cara adoece. É gripe, é não sei o quê, é não sei o quê, é dor nas costas, é não sei o quê, é não sei o quê na língua, é não sei o quê no canto da boca, é dor de garganta. É um mundo de coisas. pH ácido, corpo. Pois bem, então, a medicina, assim, o velho é ácido, a criança é alcalina. A criança é feliz, o velho é triste. Então, eles fizeram uma relação. Será que tem relação? É capaz até de nem ter, sabe? Mas nós precisamos aprender, então, 2 coisas. É como ficar velho sem ficar alcalino, sem ficar ácido. Primeira coisa a fazer é chupar um limão em jejum. A primeira. Agora, a segunda, sabe qual que é? Na próxima semana, nesse mesmo bate-canal. Ah, o relógio. Hein? Não pode parar, não? Eu preciso parar o relógio lá. Mas na semana que vem, se vocês estiverem aqui e me lembrarem que é isso que eu parei, aí eu continuo essa conversa. Vocês não estão interessados em espiritismo, não, estão interessados em limão no estômago. Pessoal engraçado, viu? Estou falando aqui de espiritismo, ninguém está querendo. Na hora que eu falo de limão, eles estão tudo querendo ouvir. Mas é isso, na saúde da gente, tem muito truque, muita coisa aí, que se a gente souber, a gente não adoece. E eu vou ensinar uns truques sobre como não ficar triste. É o truque dos 5 segundos. É em 5 segundos. Então, não percam na próxima semana, nesse mesmo bate-canal,